E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. Ainda um pouco sonolento, mesmo após tomar uma rápida ducha, agora tomando aquele cafezinho para dar mais uma bela acordada, decidi gravar e compartilhar com vocês uma experiência um pouco diferente do que eu estou acostumado a postar aqui no canal, especificamente no que toca a uma viagem eletrificada. Para quem acompanha, provavelmente deva já ter visto que eu já fiz algumas viagens a bordo de alguns carros elétricos até o litoral, o interior de São Paulo, e hoje decidi arriscar e ser um pouquinho mais ousado e puxar uma viagem aqui do ABC Paulista, São Paulo, até Curitiba. Confesso que eu fiquei em dúvida em qual destino traçar essa rota. Fiquei entre Rio de Janeiro e Curitiba, mas acabei optando por Curitiba por ser um pouquinho mais extenso aí no que toca a quilometragem e não ter tanto conteúdo assim no YouTube, especificamente sobre eletropostos na rodovia Regis Bittencourt. Como eu sempre comento, e até muitas das vezes o pessoal acha que é brincadeira, eu fiz um pequeno rascunho aqui, se eu posso dizer, um plano de voo ou plano de voo. Estou passando alguns dias com um Volvo XC40 elétrico. Só para vocês entenderem, o Volvo XC40 com 100% de carga, ele tem uma estimativa de autonomia em 400 quilômetros. E até o destino que eu irei ficar, até o hotel que eu fiz a reserva, só para contextualizar também, eu passarei um final de semana. Agora, hoje, na verdade, é um sábado, acordei bem cedo, agora são 4h40 da manhã, já separei a mala, está tudo esquematizado para eu conseguir sair já. Só estou tomando um cafezinho mesmo para dar uma acordada e esperando os meus pais que irão acompanhar a gente nessa aventura. Então, saindo aqui da minha casa até o hotel que eu reservei são mais ou menos 400 quilômetros. Aí vocês irão se perguntar, pô, se o carro anda 400, você quer andar 450? É, basicamente isso. Só que eu fiz um roteiro aqui, me dando os possíveis pontos de carregamento. Já fiz todo o estudo antes de sair. Baixei os aplicativos, por exemplo, da EDP, que são os eletropostos que dominam pelo menos esse trecho da Regis. Bem, tentei reposicionar um pouquinho aqui a GoPro, só que tem um asterisco, ela não consegue focar muito bem. Então eu aqui atrás do visorzinho vou fazer uma breve leitura para vocês tentarem acompanhar junto comigo. Olhem só, pontos de carregamento aqui, ó, plano de Volvo XC40. Uma coisa importante que eu coloquei, ó, na pior hipótese de autonomia, mais ou menos 300 km, porque basicamente o carro elétrico nessa situação rodoviária ele tende a consumir um pouquinho mais devido à velocidade que você emprega aí na maioria da quilometragem. Esses são os pontos de carregamento que eu coloquei, ó. 1, 2, 3, 4. Então, basicamente, daqui até Curitiba, atualmente, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, são basicamente 4 pontos de carregamento. Outra coisa, a partir do segundo, então, temos 3 pontos que são de carga rápida. Esse primeiro aqui é uma carga convencional, aquela carga mais letárgica, mas basicamente é esse posto fase 4, no KM 413 da Regis, aí depois o segundo é o Graal Buenos Aires, no KM 449, fica em Registro, o primeiro em Juquiá, o terceiro é o Graal Petropen, acho que é Pariqueraçu, se eu não me engano, KM 461, e o último é esse daqui, ó, posto Ongarato 500, na rodovia Regis também, no quilômetro 500, e em Cajati.
Esse daqui é o único da Volvo, esses dois da EDP, e esse daqui eu não identifiquei qual que é. Mas no aplicativo, eu baixei um aplicativo que se chama Planchar, eu compartilharei mais no decorrer do vídeo para vocês terem ideia. Ele pontua qual é o tipo de carregador, carga rápida, o conector e tudo mais. E aqui eu fiz uma outra anotação, que saindo de casa da ABC Paulista, o primeiro ponto de carregamento fica a 200 km. Então, basicamente, eu conseguirei chegar até o primeiro ponto de carregamento de uma forma bem tranquila. Caso não esteja funcionando, eu conseguirei chegar no segundo ponto, que fica a 228 km. E uma curiosidade, se vocês observarem, os pontos de carregamentos da Regis, eles ficam bem próximos um do outro. Então, ó, a 200 km de casa, 228, o terceiro 248 e o quarto 287. Ah, e mais uma curiosidade, o hotel que eu reservei, eu fiz uma pesquisa para ver a disponibilidade nesse final de semana. Nos hotéis, existem já alguns hotéis com opções aí de vagas para carros elétricos, e inclusive esse que eu fiz a reserva tem 2 vagas aí com carregadores. Espero que esteja funcionando, né? Porque é aquilo, se tudo que eu fiz aqui, esse planejamento, estiver de acordo, tudo funcionando, a viagem ocorrerá numa boa. Se não estiver, teremos alguns perrengues, mas eu compartilharei todos os detalhes com vocês. Então, se vocês curtem um vlogzão um pouco mais longo, recomendo que pegue o cafezinho aí para acompanhar essa aventura junto comigo. Certo? Então, simbora, vou terminar de organizar as coisas e já volto com vocês. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is Bem, pessoal, agora são 5h04 da manhã. Vou apenas registrar aqui para compartilhar com vocês. O carro está estimando uma autonomia de 390 km nesse último modo de condução que ele registrou, e o nível da bateria 97%. Então, no decorrer do vídeo eu irei compartilhando o percentual do nível em si, e também os horários e a estimativa de autonomia, bem como a quilometragem percorrida. Certo? Então, vamos lá. how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. Após alguns minutinhos, agora são 5h37, estou neste exato momento no Rodoanel Mário Covas, com assistente de autonomia aqui no multimídia, para vocês terem ideia.
nesse modo de condução ele está estimando uma autonomia média de 370 km, e é legal que, se vocês repararem, o que mais está consumindo a bateria neste momento, estou fazendo uma condução bem tranquila mesmo, inclusive no Pilot Assist, só encostando a mãozinha aqui no volante, você tem a velocidade, e se vocês repararem, o que mais está consumindo é a velocidade. O estilo de condução está muito bom, o controle de clima também está super tranquilo, até porque ainda está bem friozinho, não liguei o ar-condicionado. Uma outra curiosidade, vou até abrir aqui para mostrar para vocês, no Maps, que é o sistema integrado que tem aqui no carro, tá aqui para outra faixa. Isso é muito bom porque o Pilot Assist ajuda muito nessa situação. Eu já coloquei como destino final Curitiba, deste ponto até o ponto final setado 413 km, e se vocês repararem, agora está com 92% de bateria, olhem só. E se eu fosse direto, que não conseguiria fazer, porque se vocês repararem, esse desenho em vermelho significa menos 20%, é o que eu chegaria de percentual de carregamento. Então, uma coisa super interessante desse sistema é que você clicando aqui, deixa eu botar na lupinha, eu posso ver aqui através do Google Maps mesmo, restaurantes, supermercados, cafés, mas o principal para esse carro é aqui, estação de recarga. Então, nesse itinerário, durante esse percurso, ele seta aqui algumas opções de carregamento. Então, o ponto 1, estação de carregamento em Cajati, carga muito rápida, carga de 15 minutos. Aí tem um da Volvo, tem a outra aqui, 3, 4, isso tudo no trajeto que eu irei percorrer. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, se eu quiser setar aqui esse ponto em Cajati, eu posso adicionar uma paradinha aqui, bem legal, né? Aí eu confirmo e ele coloca um ponto de parada, belezinha? Então é isso aí, daqui a pouco eu volto. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say 6h30 da manhã, rodovia Regis Bittencourt, KM 309. Até o presente momento estou indo bem de buenas mesmo, aproveitando todo o conforto que o Pilot Assist proporciona. Para vocês terem ideia, basicamente nesses controladores no volante do lado esquerdo eu tenho acesso ao Pilot Assist, que basicamente ele faz uma direção semi-assistida. Então, através dos sensores e radares, ele faz a leitura dessas faixas. É claro que alguns pontos, quando as faixas estão bem deterioradas, ele não consegue fazer uma boa leitura e, consequentemente, ele emite um aviso no painel dizendo que o sistema não está disponível. Mas, basicamente, esse trecho, como está bom, eu setei aqui, por exemplo, em 80 km por hora, tá? Então eu consigo aumentar essa velocidade através desse botão aqui, que aponta para cima. Então, para vocês verem, ele emite um aviso: segure o volante. Mas só para vocês terem ideia, ele faz curva sozinho, e através do controle de cruzeiro adaptativo, basicamente ele mantém a velocidade que você setou. Por exemplo, agora está em 90 km por hora. Entretanto, caso alguém
entre na minha frente em uma velocidade inferior, consequentemente ele faz essa redução. Então, se a pessoa estiver andando a 80 km por hora, ele vai fazer essa redução, andar a 80 km também. E se a pessoa aumentar a velocidade, sei lá, para 120, ele vai voltar para os 90 que está setado. Isso é muito interessante e é muito confortável mesmo, principalmente em determinados trechos, por exemplo, no Mário Covas, que eu estava ali. Deixa eu ligar um pouquinho o ar-condicionado. Ligar o ar aqui um pouquinho, só para descansar. Por exemplo, no trecho da rodovia, na verdade do Rodoanel Mário Covas, que é só uma reta infinita, eu setei ali em 80, 90 km por hora, só permaneci com a mão aqui encostada no volante, para justamente ele entender que eu estou acordado, que eu estou aqui no banco mesmo, prestando atenção caso necessite de alguma intervenção. Mas o carro é sensacional, muito confortável, super silencioso. Sistema de som da Harman Kardon é fantástico. Até então, antes de iniciar essa gravação, eu estava ouvindo uma boa música. E o mais interessante disso tudo é que ele tem um sistema patenteado pela Volvo que se chama Airwolf. Se vocês repararem, não tem alto-falantes posicionados aqui nas laterais, tem aqui, e o grave fica tão acentuado. É um sistema tão diferente e legal que é até difícil de explicar. Depois eu vou gravar um vídeo específico para compartilhar com vocês, mas basicamente nessa parte frontal eu vou depois gravar um vídeo mostrando. Tem uma capa plástica com os desenhos de uns alto-falantes e o grave fica mais acentuado com o vento. Inclusive até os dutos aqui faz parte do sistema, esses dutos de ar, e o que deixa o grave mais acentuado. É fantástico o sistema de som desse carro. Você pode colocar no último volume, no máximo, com o grave também no máximo, a equalização do jeito que você preferir, que o som não distorce nada mesmo. Super confortável aqui, eu nem estou com os pés posicionados nos pedais, tanto do acelerador quanto do freio. Show à parte aqui, você dá seta, aí ele não faz aquela vibração no volante, porque ele está vendo que você está sinalizando uma troca de faixa. Mais um exemplo aqui, muito bom. Você pega por exemplo, esse carro tem aro 20, nem parece que tem rodas desse tamanho. E outra, por exemplo, me cansei, quero despertar um pouquinho, ficar um pouquinho mais acordado, me divertir. O carro proporciona 408 cavalos e 67,3 quilos de torque. Pra vocês terem ideia, 0 a 100 em 4,9 segundos. E se eu não me engano, 80 a 120 na casa dos 2,7. Silencioso mesmo, além de não ter o ruído do motor em si, o carro tem uma qualidade fantástica de acabamento, diversos materiais fonoabsorventes. Se vocês pegarem uns detalhes, borracha de vedação dupla, a qualidade em si, além do que eu comentei, que não tem ruído do motor, os pneus não tem aquele ruído muito alto do rodar também, é muito legal. Vou diminuir um pouquinho aqui para fazer uma aceleração, só para vocês terem ideia. Olha o quanto esse carro cresce. O comportamento dinâmico dele é muito bom também. Olhem só, o asfalto molhado, você não sente. Isso é legal de ser observado, porque ao passo que você acelera, você tem um torque instantâneo, mas também você tem um controle de tração ativo. Isso é muito diferente, porque o controle de tração de um carro elétrico é o próprio motor que faz. Então, esse carro, para vocês terem ideia também, ele tem
tração integral. Nossa, que triste. Acidente aqui, pegou fogo. Ele tem tração integral. Basicamente ele possui 2 motores. Um motor elétrico no eixo dianteiro, um motor elétrico no eixo traseiro. E cada motor tem mais de 200 cavalos, somando dá uns 408. E o legal é que o controle de tração, o próprio motor faz a intervenção, ele joga a rotação, o giro correto ali para o carro jogar tudo para o chão, não ficar distracionando, diferente de um carro a combustão. Deixa eu apertar aqui, colocar um pouquinho para cima aqui. Tá embaçando, aumentar a ventilação. E se vocês pegarem o carro a combustão, o controle de tração, basicamente quem faz a interferência, toda a equalização para não ficar distracionando, é o sistema ABS, né? Então basicamente tem as pastilhas, os freios interferindo ali para tentar mandar a tração, não ficar distracionando, né? Diferente desse daqui, que é muito mais eficiente, pessoal, vocês não tem noção. Mais uma? É super engraçado. É que muitas das vezes por vídeo eu comentando, nossa, realmente é muito forte, o pessoal ainda fica, não deve ser tão forte assim. Mas 67,3 kg de torque entregues de forma instantânea. Eu vou gravar um outro vídeo à parte para vocês verem esse ponto do desempenho. Mas toda vez que eu dou full pedal, todos os passageiros grudam no banco, inclusive chegam até a dar aquela batidinha leve de cabeça no encosto. E é bizarro. Eu levei pessoas que nunca tiveram experiências, que acharam, nossa, é muito forte, chegaram até a tremer. E pessoas que já estão acostumadas a andarem com carros modificados, carros turbos, falaram, meu amigo, é muito forte. Realmente, é o que eu digo, né? Que enquanto um motor a combustão 400 cavalos tem aquele ponto lá, por exemplo, encher a turbina, fazer toda a queima, um pico de torque, um pico de potência, esse daqui você acelerou, ele já entrega toda a potência e o torque. Isso é muito legal mesmo, pessoal. Deixa eu voltar aqui pro Maps, só para vocês verem, ó. E mais uma coisa, Apple CarPlay, eu fiz a atualização, eu coloquei o Graal Buenos Aires, faltam 117 quilômetros até lá. Vamos ver o assistente de autonomia. 270 quilômetros. E vocês podem ver que o controle, quando você ativa o ar-condicionado, o controle de clima, o carro já muda bastante no aspecto aí de autonomia estimada em si. Isso que está com otimização, hein? Mas quando você aperta ali, liga o ar-condicionado, já tem uma queda bem significativa. E outra, essas acelerações constantes, on-off, ou segurando no full pedal, consome muito também. Então, por esse motivo eu estou andando um bom trajeto aí de boa. Inclusive, deixa eu voltar até para direitinha aqui, ativar o Pilot Assist novamente, colocar em 90, na verdade vou colocar em 80, porque esse trecho é em 80. A Regis tem muito disso. Um trecho é 100, outro 80 e do nada vira 60 e depois 100. Você tem que ficar bem de olho na sinalização, porque a oscilação de velocidade é bizarra nessa rodovia. Eu sempre falo isso. Então tem que prestar bem atenção para você não ficar acima da média de determinados trechos. Agora está consumindo 22 a 23, está bem de buenas mesmo. Certo? Então daqui a pouco eu volto com algumas atualizações da viagem. Agora começou essa garoinha chatinha aí, mas bem, agora são 8h12 da manhã. Após 200 quilômetros percorridos, chegamos ao Graal Buenos Aires.
Aparentemente o eletroposto está disponível para uso. Então eu vou abrir o aplicativo aqui, fazer o desbloqueio. Deixa eu só mostrar para vocês. Esse primeiro eletroposto, na verdade esse é o segundo, né? Que o primeiro era de carga lenta, como tá com uma boa autonomia ainda, deixa eu até mostrar para vocês antes que eu me esqueça. Chegamos aqui com 48% de carregamento e uma autonomia estimada em 190 km com essa tocada que eu vim até aqui. Então, na pior hipótese, caso não estivesse funcionando, eu conseguiria tranquilamente pelo menos chegar no terceiro e no quarto eletroposto. E pessoal, parece que vai ter um primeiro perrengue, ó. Aqui tá aparecendo Graal Buenos Aires disponível, só que eu acho que o de carga rápida não está disponível, viu? Vamos ver. Eu acho que é só o outro ali que tá. Então eu vou tentar escanear mais uma vez aqui. Esse não está disponível. Vamos ver esse outro então. Tentar mais uma vez escanear. Ó, esse está disponível. Aí tem duas opções de bocal, ó, Type 2. Então teremos que seguir nesse. Vou até direcionar o carro aqui. Aí você clica e desbloqueia. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui para não dar aviso. Uma coisa bem interessante desse carro é a câmera 360. Olha só, você clica aqui e você tem basicamente a leitura de todas as câmeras, dianteira, traseira, duas laterais, e ele forma essa angulação 360. Deixa eu voltar aqui, colocar a traseira só para posicionar direitinho. Pronto, pé, parque. Uma coisa interessante que esse carro não tem botão de start, stop, liga e desliga, é tudo por aqui. Então, agora sim, vamos desbloquear esse pequeno. Vou dar uma carguinha aqui só por precaução. Tem mais um de carga rápida, mas como a gente quer ir no banheiro, é melhor aproveitar aqui, né? Desbloquear. Clicou. Verdinha. Faz um barulhinho aqui. 11 minutinhos carregando. Parada rápida apenas para ir ao banheiro. Se tivesse funcionando de carga rápida, a gente estenderia mais nesse Graal Buenos Aires. Mas só para vocês terem ideia, 11 minutinhos no carga lenta, de 48 foi para 50%, a velocidade subiu para 45%. Certo? Então, agora vou finalizar a recarga. Sim, aparentemente pelo aplicativo, o carga rápida do próximo grau está funcionando. Depois eu, com mais atenção, eu pude ver que esse daqui está disponível só esse menorzinho aqui mesmo. Aqui, gratuito por enquanto, né? Talvez daqui meses, anos, começará a ter custo, mas até então, gratuito. Agora vou tirar aqui, cliquezinho. E bora lá. Conectar aqui de volta. Finalizado, disponível para o próximo eletrificado comparecer a essa vadia. Então, simbora. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me, ain't no hide and seek.